Você sabia que cerca de 25% dos tumores poderiam ser evitados com uma alimentação adequada e com atividade física? Você sabia que o fato de você estar no peso certo não quer dizer que você é nutricionalmente saudável? Bom, essas notícias e também falar sobre a qualidade nutricional é o que você vai ver nesse vídeo de hoje quando a gente fala em câncer de mama. Eu sou a doutora Priscila Morosini, cirurgiã oncológica com dedicação à oncologia mamária e saúde das mamas, e o vídeo dessa semana no nosso canal vai falar sobre nutrição e o câncer de mama. Especial para o nosso Outubro Rosa 2021 com uma convidada super especial, a nossa nutricionista oncológica, a Heloísa Riboli, com especialização em oncologia nutricional e também funcional, maravilhosa, e vai falar hoje para nós sobre câncer de mama e nutrição. Oi, então, obrigada pelo convite. É um prazer conversar sobre a importância da nutrição e a saúde da mama, né? A prevenção, o controle da recidiva do câncer de mama. O papel da nutrição, principalmente dentro da oncologia, está cada vez mais bem estabelecido. Então, cada vez tem estudos mais fortes relacionando o estilo de vida, o estilo de alimentação com a prevenção e com a melhora da resposta ao tratamento. Elo, eu falei no começo desse vídeo sobre a importância do acompanhamento nutricional para todas as pacientes que fazem um diagnóstico oncológico e também a gente entender que a nutricionista não tem benefício só para paciente que está no sobrepeso e na obesidade. A nutricionista tem um papel super importante também nas magras, porque nem sempre a paciente magra está saudável do ponto de vista nutricional. Isso. Quando a gente fala que a obesidade é um fator de risco para câncer de mama, a gente fala isso por causa do que é produzido a partir do tecido adiposo. Mas não significa que uma mulher magra não possa ser o que a gente conhece como falsa magra. Então, quando a gente pensa em composição corporal prevenindo o câncer de mama ou tendo uma resposta melhor ao tratamento, é uma composição corporal onde você tem baixo percentual de gordura e uma boa massa muscular. E isso é muito mais profundo do que a relação ser ou não ser magro, né? Às vezes o IMC pode estar um pouco acima do recomendado, mas a composição corporal está adequada, tem boa massa muscular, o que é bastante interessante, e tem baixo percentual de gordura. Então, se você visualmente se considera magra e não tem uma alimentação adequada, pode ser que a tua composição corporal é excessiva em gordura. Então, você também se encaixa num perfil com maiores chances aí de ter câncer de mama ou de não ter um tratamento que responda tão bem. Dentro disso, explicando um pouquinho tudo isso que a Elo acabou de dizer da importância do percentual de gordura em relação também à importância do percentual de massa magra, eu deixo aqui para vocês o link do vídeo da semana passada em que eu conversei com a doutora Tamara e a gente fala de obesidade, a gente explica todos os mecanismos da obesidade no tecido gorduroso, nessa composição corporal. Então, se você quer ver esse vídeo, clica no link e veja. Elo, falando sobre nutrição, ser saudável, o que é uma nutrição saudável? Quando a gente fala em alimentação saudável, né, em comer bem, a gente ainda está muito linkado ao calorias, né? O quanto aquele alimento tem de caloria, um alimento zero caloria é um alimento já considerado saudável? E não, a relação com o alimento é muito mais profunda do que isso, né? A contagem de caloria, ela faz parte do tratamento, ela é importante, né? A gente tem que ter um balanço das calorias, a gente leva as calorias em consideração, mas mais importante do que isso é qual é o alimento que contém aquela caloria, né? O alimento, ele é muito mais do que o valor calórico. O valor calórico, ele vem normalmente dos macronutrientes, que são carboidratos, lipídios e proteínas. Mas além desses macronutrientes, tem o que a gente conhece como micronutrientes e compostos bioativos. São esses compostos bioativos junto com esses micronutrientes que vão fazer um trabalho de prevenção de vários tipos de doença, e aqui especialmente falando do câncer de mama. E além desses micronutrientes, a gente tem os compostos bioativos, que são partículas que os alimentos têm que fazem essa função de prevenção das doenças, né? Essa função na nossa alimentação. E isso teria relação com a dieta anti-inflamatória, por exemplo?
Isso, exatamente isso. Quando a gente pensa em prevenção e tratamento de câncer, além das calorias, a gente foca muito na qualidade nutricional justamente por escolher alimentos que têm perfil anti-inflamatório. A gente já conhece as relações de uma alimentação desorganizada com uma inflamação de baixo grau. Então, é diferente de uma pessoa que está inflamada por alguma doença no momento específico, que é uma inflamação aguda. A inflamação de baixo grau, ela é uma inflamação a longo prazo, é uma inflamação de uma pessoa que tem hábitos alimentares ruins, é uma pessoa sedentária, uma pessoa com bastante gordura, o que torna esse tecido adiposo um tecido de inflamação, né? É um tecido intoxicado. Então, esses alimentos inflamatórios, uma vez que o câncer ele é favorecido, né? Então a gente tem chances aí de um câncer mais grave, de possibilidades metastáticas num ambiente inflamatório. Quando a gente escolhe alimentos anti-inflamatórios, a gente está diminuindo, né, de uma forma indireta essa possibilidade. Elô, mas assim, desses alimentos anti-inflamatórios, o que é uma alimentação anti-inflamatória? Quais alimentos seriam a escolha? É lógico, primeira coisa antes de tudo isso, né? A importância da gente entender que a recomendação nutricional deve ser individualizada. Acho que é uma coisa muito importante da gente falar antes da gente entrar nesses detalhes e nesse enriquecimento todo que você vai dar para nós. Mas é importante que vocês passem com a nutricionista de vocês, para o caso de vocês, e tenham essa orientação individualizada. Mas hoje a Heloísa vai trazer para nós um pouquinho do que seria essa dieta anti-inflamatória, o que seriam as estratégias nutricionais que tem impacto positivo no tratamento do câncer de mama. Então, que alimentos a gente escolhe para tentar manter o organismo saudável e menos inflamado diante de tudo isso que você acabou de explicar? Legal. Apesar das recomendações serem muito individualizadas, a gente pode pensar em dar algumas dicas generalizadas para quem está assistindo já conseguir fazer algumas mudanças básicas e se beneficiar, né, dessa informação. Se alguém porventura não tiver acesso a um atendimento individualizado, o que a gente pode falar que funciona na maioria das vezes, que é muito básico, é simples e é efetivo. É uma alimentação mais natural possível. Isso nunca vai sair de moda, isso nunca vai mudar. Então, uma alimentação menos industrializada, uma alimentação que cada vez vem menos de pacote e vem mais da terra, uma alimentação simples, uma alimentação vegetal, se possível, uma alimentação orgânica também, se for possível. Mas essa simplicidade da alimentação é que faz toda a diferença. Tem alguns ingredientes diferentes que a gente pode pensar em dar uma ênfase maior, né? Quando a gente pensa em câncer de mama, a gente gosta muito das brássicas, que é o grupo ali do brócolis, da couve-flor, do repolho. Eles têm um composto chamado indol 3-carbinol, que é um composto anti-inflamatório que atua modulando os níveis de estrogênio. Então, esse grupo desses alimentos a gente costuma indicar que seja consumido no mínimo 3 vezes por semana na mulher que está com esse diagnóstico ou que quer trabalhar uma prevenção. O que é interessante a gente saber em relação a esse grupo de alimentos também. Para que o brócolis, por exemplo, seja bem absorvido pelo corpo e a gente consiga esse composto bioativo, ele tem que ser muito bem mastigado. Então, o comportamento alimentar também entra junto com o processo, né? Às vezes a gente costuma colocar o brócolis em alguns sucos, né? Justamente por isso, porque o processo de triturar o brócolis libera uma enzima chamada mirosinase, que vai fazer a liberação do indol 3-carbinol e você vai conseguir absorver. Então, mastigar com calma também faz bastante diferença para você ter um processo absortivo interessante daquele alimento. Além das brássicas, o que a gente pode pensar? As sementes, as oleaginosas, semente de abóbora, semente de girassol, as castanhas, elas são ricas em zinco, em selênio, que fazem uma modulação do sistema imunológico, que é importante também. As ervas, os chás. A fitoterapia tem uma pesquisa muito ampla e bem estabelecida também para o câncer de mama. A gente gosta muito de utilizar a cúrcuma, né? Tem a curcumina, que a curcumina ela é muito estudada por ela conseguir fazer uma modulação epigenética. Então, o que isso significa? Que mesmo que você tenha predisposição genética para algum tipo de câncer, ela vai lá e atua modulando esse gene. Então, isso se chama epigenética. A curcumina faz isso, o gingerol do gengibre faz isso e a catequina do chá verde faz isso também. Então, o que a gente pode pensar?
brócolis, açafrão, gengibre, chá verde. Os produtos apícolas também têm um embasamento científico muito bem estabelecido. A gente costuma prescrever o própolis, o mel, dependendo das quantidades, do nível de glicose daquela paciente, pode ser utilizado, o pólen, a geleia real. Então todos têm mecanismos anti-inflamatórios interessantes que podem ser ajustados aí na rotina da mulher. Pensando em redução do consumo, os industrializados, excesso de açúcar refinado, isso para todo mundo, mas também o consumo de carne vermelha tem uma indicação de redução durante o tratamento e na prevenção do câncer de mama. Elô, quando a gente fala de carne, existe muita dúvida sobre quantidades, né? A gente fala que durante o processo de tratamento, você acabou de dizer que o ideal seria diminuir um pouco as porções, não quer dizer que a pessoa tem que ficar sem a proteína, e isso é importante você também esclarecer, mas quais são as porções, qual a importância da proteína nesse processo também de tratamento? Isso, a proteína ela tem que estar muito bem ajustada na rotina do paciente, principalmente do paciente que tem uma diminuição da massa magra, né, que está fazendo uma atividade física por recomendação, tem que ter um ajuste de proteína e muitas vezes ele faz um uso abusivo da carne nessa intenção, né, de fazer um ajuste de proteína. Mas a gente tem um limite de absorção da proteína, então se você tiver em um acompanhamento, provavelmente a proteína vai ser fracionada ao longo do dia e não vai ter nenhum problema. O IARC, que é a Agência Nacional de Pesquisa em Câncer, ele estabelece que o consumo de carne vermelha, principalmente, não deve passar de 250 gramas por semana. É um consumo pequeno, normalmente as pessoas utilizam 250 gramas às vezes em um dia, né? A dieta mediterrânea, que já é uma dieta muito bem estabelecida com perfil anti-inflamatório de prevenção de várias doenças, ela já estabelece isso, né? Que haja redução do consumo de carne vermelha e o aumento de consumo de carne branca, como por exemplo a carne do peixe, que é uma carne de fácil digestão, uma carne rica em ômega 3, que também é um composto importante no tratamento do câncer de mama. Então a redução da carne vermelha está muito bem estabelecida, em uma média de 250 gramas por semana, e se possível que essa carne não seja tostada. O que acontece? O processo de tostar a carne forma uma película por fora da carne chamada de acroleína. Essa película, né, esse tostado, ele produz compostos tóxicos para o corpo. Então, o estabelecimento de 250 gramas do consumo de carne vermelha durante a semana é muito por isso, por causa desse composto formado a partir do cozimento da carne vermelha. E também é interessante a gente deixar bem explicado que o consumo de carne não inclui consumo de carne embutida, né? Os embutidos, eles são reconhecidos como potencial carcinogênico, então não tem recomendação para uso. É interessante que seja retirado da rotina do paciente oncológico, principalmente por causa de um composto que é um conservante chamado nitrito. No corpo, ele produz nitrosaminas, que são compostos também muito tóxicos. Então, quem costuma utilizar os embutidos, né, como peito de peru pela manhã, mesmo que seja com pão integral, esse peito de peru é um embutido, ele possui esse tipo de aditivo, né, ele possui esses nitratos, possui glutamato monossódico, que são aditivos que não são interessantes. O consumo de outros embutidos, por exemplo, salame, mortadela, a salsicha ou avina, né, aqui em Curitiba, também não tem recomendação para uso. Isso deve ser deixado para consumo muito esporádico na rotina. Elô, você falou também sobre alimentos orgânicos de preferência. Você quer falar um pouquinho para nós qual que é o real impacto do orgânico e do não orgânico nessa escolha? Essa é uma questão muito importante. O IARC também estabelece alguns agrotóxicos como potencial carcinogênico. Isso está muito bem estabelecido, principalmente um agrotóxico que a gente utiliza muito no Brasil, que é o glifosato. Praticamente 90% da soja e do milho no Brasil, por serem transgênicos, eles têm um aporte maior na produção de agrotóxicos do glifosato, que faz um efeito xenobiótico. O que significa? Os xenobióticos são compostos que podem induzir mutações do DNA. Eles podem se ligar em receptor que era receptor para hormônio se ligar, então eles confundem o sistema endócrino. Por isso a importância de optar por alimentos orgânicos, né? Eles, além de não ter essa quantia de agrotóxico, né? Então, além de não ter esse potencial intoxicante, eles também têm mais quantidade, mais concentração de compostos bioativos. As plantas, elas produzem esses compostos bioativos, que a gente tanto fala da importância de ter compostos bioativos, as plantas produzem para elas se protegerem de agressores ambientais. Então, se elas já são protegidas
pelo agrotóxico, elas não precisam produzir tantos compostos. Então, indiretamente, um alimento vegetal orgânico, ele é mais concentrado em nutriente, porque aquela planta, ela produziu mais compostos para se defender, então ela é mais forte, ela é mais concentrada. E um alimento transgênico e cheio de agrotóxico, além dele conter essa toxina, essa química, ele também tem menos nutrientes. Elô, mas nem todo mundo tem acesso ao alimento orgânico, tanto por acesso de encontrar e também porque a gente sabe que infelizmente é um alimento que hoje ainda tem um custo muito elevado para o dia a dia. É importante a gente trazer aqui que entre o alimento não orgânico, mas natural, e entre um alimento industrializado, qual é a escolha que você orienta? Isso, essa é uma questão bem importante. Mesmo que não haja possibilidade de consumir uma alimentação o tempo todo 100% orgânica, optar pelos alimentos de fonte vegetal sempre vai ser uma escolha melhor do que os industrializados. Por quê? Se eu escolho comer uma maçã e ela não for orgânica, ou, em contrapartida, eu resolvo comer uma bolacha industrializada, aquele trigo daquela bolacha também vai ter aditivo. Então, pelo menos a maçã tem algumas vitaminas, alguns compostos bioativos, né? Mesmo que menos do que a orgânica, ainda assim compensa o consumo dos alimentos de origem vegetal. A gente pede para que, se possível, os alimentos que você come com a casca, né? Então, as frutas que você consome com a casca, as saladas, sejam de fonte orgânica, né? Uma alimentação 100% orgânica, a gente sabe que é muito inviável. Uma estratégia interessante é então buscar produtores locais, né? Ou quem tem aí um espaço em casa conseguir fazer uma produção, mesmo que pequena, de alguns alimentos estratégicos, né? Algumas saladas, uns chás, temperos. Então, buscar estratégias. Então, mesmo que não consiga uma alimentação 100% orgânica, buscar estratégias, tentar ir trocando aos poucos, mas de qualquer forma, uma alimentação mais natural possível e com menos industrializado ainda é muito vantajosa. Elô, além disso, um dos alimentos que entrou num grande mito, né, que se fala muito, pode, não pode, e é uma discussão frequente, na paciente em tratamento ou que já tratou um câncer de mama, pode o consumo da soja? Essa prescrição do consumo da soja no câncer de mama, na prevenção e até durante o tratamento, era bastante contraditória, mas o que a gente tem estabelecido hoje cientificamente? O composto interessante da soja para prevenção, para modulação dos níveis de estrogênio, é a isoflavona. Mas o que acontece? A partícula da isoflavona que teria esse efeito chama dadzineína. É uma partícula específica e que para ela ser absorvida e ter esse efeito preventivo e um efeito importante no tratamento, ela precisaria ser metabolizada em equol, que é um outro composto. Então, a isoflavona, para ter um efeito efetivo no tratamento, ela precisa ser metabolizada em equol. Apenas 1/3 da população das mulheres tem a capacidade de converter a dadzineína em equol, que são as mulheres orientais, por uma questão geográfica. E mesmo assim, as mulheres orientais que vivem no Ocidente, ao longo do tempo já perderam essa capacidade. Essa conversão, ela é feita a partir da nossa microbiota intestinal, pelo que a gente chama de core de microbiota. Então, esse grupo de bactérias que a gente tem no intestino, essa microbiota, ela tem um perfil genético, né? Então, as mulheres orientais têm um perfil diferente, que consegue metabolizar a isoflavona e conseguir absorver esse composto que teria um efeito preventivo. As outras mulheres não teriam esse benefício através do consumo da soja. E mesmo sem ter esse benefício, seria interessante estimular o consumo? Depende muito da qualidade da soja. Se for uma soja transgênica, não, porque 90% dessa soja vai ter uma concentração de glifosato muito além do permitido. A gente sabe que, infelizmente, isso acontece na produção da soja no Brasil. Então, seria mais um alimento para ser evitado por causa dessa concentração de agrotóxico do que estimulado. Uma dúvida muito frequente em consultório
é a pergunta da paciente que descobre esse diagnóstico e quer saber o que ela pode tomar, suplementar, suplementos alimentares e toda essa tendência que a gente tem hoje dentro da nutrição e da orientação de suplementar um monte de coisa. E eu sempre falo que o primeiro ponto é individualizar, passar por uma nutricionista oncológica para essa orientação, mas eu queria que você desse uma pincelada para nós sobre suplementos e o câncer de mama. Eles realmente podem ajudar? Essa é uma questão que a gente não tinha como deixar de falar, porque tanto pode beneficiar, se muito bem feito, como pode atrapalhar de uma maneira muito importante o tratamento. O que acontece? Suplemento, ele deve aparecer na rotina para suprir o que faltou com a alimentação. Então, de nada vai adiantar você utilizar um suplemento se a tua base alimentar não está organizada. Então, se você busca um suplemento que vai resolver todas as tuas questões alimentares, não vai funcionar. Não é dessa forma que o suplemento deve agir. Então, uma alimentação bem organizada, ainda assim, em alguns momentos pode ser que a gente precise de um aporte maior de alguma vitamina, um mineral ou até um composto bioativo, um fitoterápico, mas em oncologia o menos é mais. Então, a utilização de suplementação ela é muito sutil e deve ser muito bem prescrita ao longo do tratamento. Além do que, nem todas as pessoas respondem da mesma forma. Então, a individualização da suplementação, mesmo em duas pessoas com o mesmo diagnóstico, o histórico de vida, a genética, né, o ambiente daquelas pessoas é muito diferente. Então, a suplementação também deve ser diferente e bem organizada para cada caso. É tão importante a gente deixar a suplementação bem alinhada durante o tratamento que, inclusive, se você tiver um uso de um suplemento excessivo, ele pode entupir uma via que seria uma via de absorção do medicamento, de um quimioterápico. Então, aquele suplemento pode atrapalhar o funcionamento de um quimioterápico e deixar aquele tratamento menos efetivo. Então, você pode, de alguma forma, querer utilizar um suplemento aí pensando em ajudar e acabar atrapalhando, né? Mesmo que seja uma vitamina simples, que pareça simples, né? Mesmo que seja um fitoterápico, um chá, né? Até os chás devem ser utilizados de uma maneira muito bem prescrita. Tudo deve ser feito com acompanhamento. Tudo deve ser feito durante o tratamento oncológico com acompanhamento. Acho que é por isso que é importante, Lu, que fique bem claro que não só a importância da consulta nutricional, além da importância de uma consulta nutricional voltada para a área oncológica, que a gente sabe que tem um conhecimento diferenciado com base numa pincelada que você deu para nós nesse vídeo hoje, mas também o alinhamento da equipe. De nada adianta passar com um nutricionista, nem que esse realmente tenha já uma formação dentro da oncologia, mas que esse nutricionista não esteja alinhado com o momento do tratamento, com o plano de tratamento daquele paciente, em que fase ele se encontra. Até porque isso também vai mudar, a fase do tratamento, a orientação, os efeitos colaterais da quimioterapia, vai ter uma orientação diferente de alimentação, de estratégias. Então, além da importância de ter um nutricionista, de preferência, se possível, um nutricionista voltado para a área oncológica, é que essa equipe multidisciplinar esteja alinhada junto com a equipe que está prescrevendo o tratamento desse paciente. Esse que é o verdadeiro cuidado integrativo do paciente, né? Quando a equipe multidisciplinar está alinhada em prol do benefício daquele paciente. Elô, eu só tenho a agradecer, é muito assunto, eu sei que isso é uma pincelada do que tem, mas eu queria agradecer a tua presença aqui. Obrigada pelo convite. Espero que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho na compreensão da importância da nutrição, tanto em prevenção do câncer de mama, quanto em tratamento efetivo e no impacto que tem na resposta ao tratamento das pacientes. Peço que você acompanhe também o trabalho da Heloísa lá no Instagram dela e também o nosso espaço do Instagram através de caixinhas de perguntas semanais em que a gente pode ajudar a esclarecer algumas dúvidas adicionais. Então já curte esse vídeo, não perca os próximos assuntos desse canal e cuide-se!